Continuando essa introdução ao Rhino, a gente vai ver em detalhes a criação de objetos ajudada por essa ferramenta de snaps e como a gente vai mover, selecionar, mover objetos e dentro dessa grade e com outros magnetismos diferentes. Então eu convido vocês aqui a ligar o Grid Snap. Então a gente vai ver aqui que essas ferramentas são todas de ajuda. Dentre elas tem o Grid Snap. O que vai acontecer? Quando a gente clicar no Grid Snap, se eu vier aqui para a perspectiva, por exemplo, eu vou criar um cubo, uma caixa novamente, e quando trago o meu cursor aqui para a perspectiva, eu vejo que, se eu fizer um zoom mais de perto, que o meu cursor ele se adequa aqui, eu só consigo desenhar ele grudado, né, com magnetismo, que eles chamam em inglês de snap, nessa grade. Tá certo? Então a gente vê aqui que a gente está seguindo. Se eu experimentar desligar aqui o Grid Snap, eu vejo em detalhes que eu posso navegar em qualquer ponto do espaço. No PC, os snaps e os object snaps, como a gente vai ver, fica aqui embaixo nessa parte. E eu posso então ligar, desligar o Grid Snap aqui e o Gumball nessa parte aqui. Então vou pedir para vocês então criarem um cubo, certo? Vou cancelar aqui novamente, ligar o meu Grid Snap e vou criar um cubo a partir de um dos cantos aqui dessa grade, que nesse caso, como minha grade está em milímetros, a gente criou no começo, naqueles templates, essa grade, cada um desses quadrados tem 10 por 10 milímetros. Então eu vou criar num ponto aqui e vou puxar para esse outro ponto aqui. Então eu tenho um quadrado perfeito de 20 por 20 milímetros e eu vou dar a altura desse meu cubo, dessa caixa aqui, e eu queria que ela fosse também de 20 milímetros para assim eu ter um cubo perfeito. Mas aqui na perspectiva fica difícil eu seguir a grade no eixo Z. Por isso eu preciso passar para uma outra vista, como por exemplo a vista de frente aqui. Ó. Então, como eu já estou com o meu quadrado desenhado no plano, eu consigo ver que eu estou subindo aqui 10 e que se eu continuar eu vou chegar aos dois quadrados desse meu grid que representa 20 milímetros. Se eu clicar novamente, eu vou ter criado então um cubo de 20 por 20 milímetros. Em seguida, eu vou ligar aqui no PC, no Windows, indo para o Windows, eu vou ligar o Snap aqui nesse botão e no Mac ele continua sempre aqui, que são as opções de Object Snap, que são esses magnetismos em relação aos elementos desse meu objeto aqui. Okay? Então, primeiro, como a gente já viu, se eu clicar com o botão da esquerda, eu vou conseguir selecionar meu objeto e mover ele de um lado para o outro, com esses eixos aqui. Se eu clicar em outra parte, eu vou conseguir mover ela também, só que sem a restrição de eixos. Vou duplicar esse objeto aqui. Quais são as formas que eu tenho de duplicar? Se eu fizer Ctrl C, Ctrl V, ele vai colar e agora eu tenho dois objetos. Se eu clicar em cima desse objeto, ele vai me perguntar qual dos objetos você quer que eu selecione. Então ele vai abrir esse menu e eu vou poder selecionar quais das extrusões que eu acabei de fazer eu vou querer selecionar. Posso selecionar qualquer uma das duas aqui e segurando o eixo do X eu vou mover esse objeto para cá. Como o meu Grid Snap está ligado, a gente está vendo que eu vou poder encaixar ele perfeitamente do lado do outro aqui. Ok? E sem problema eles vão estar perfeitamente alinhados. Porém, se eu desligar o Grid Snap, esse alinhamento fica bem mais difícil, não é mesmo? Eu não vou conseguir dificilmente acertar com perfeição esse alinhamento aqui entre esses dois objetos. Então, para isso, é que existe
os snaps de objeto. Então, no meu caso, ele já está ligado e eu vou escolher qual o objeto que eu vou trabalhar. No meu caso, vai ser o fim. O que é o fim? É o fim de um segmento. Então, no caso, esse segmento aqui termina aqui e eu vou ligar ele, eu vou fazer com que ele encoste nesse outro segmento aqui. Então, para isso, eu preciso primeiro pegar ele, para segurar esse objeto aqui, esse canto do objeto, eu aperto com o botão esquerdo do mouse e seguro até que ele me mostre aqui esse pontinho branco. Ok? Vou fazer novamente, vou clicar e segurar e vocês estão vendo que ele me propôs aqui o snap de end e ele me mostrou com esse pontinho branquinho no meio do meu cursor aqui. Dessa maneira é ele que está sendo arrastado, esse pontinho, e eu posso levar ele para, por exemplo, um outro fim de segmento, que é esse outro canto aqui. Então eu fiz esse ajuste graças ao end. Certo? Eu posso experimentar um outro, por exemplo, se eu ligar o end e o midpoint, o que ele vai me propor? Ele vai procurar o meio de um segmento, nesse caso ele vai estar por aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar esse ponto aqui, end, e vou levar ele até o midpoint. Então eu desloquei esse ponto, esse cubo aqui, até o meio do outro cubo. Vou propor para vocês agora um exercício de movimentação da câmera e de seleção e movimentação dos objetos, que é a gente criar um castelinho com esses objetos aqui, esses cubos perfeitos. Eu estou com o snap do end e o midpoint ligado. Eu vou desligar o do midpoint, vou deixar apenas o end ligado e vou deslocar então esses objetos para eles ficarem um junto dos outros aqui. Se eu quiser selecionar dois objetos, eu clico no Shift e clico com o botão da esquerda no outro objeto. Nesse caso eu vou poder copiar e colar. Então eu colei, eles estão um por cima dos outros, tem 4 objetos aqui. E eu vou arrastar esses dois que eu acabei de criar para cá. Eu posso, nesse caso, também fazer o snap novamente, segurar aqui essa extremidade e levar ela até a outra extremidade. Eu tenho agora 4 cubos copiados e perfeitamente alinhados. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar esses 4 e construir uma paredezinha aqui. Então, clico Ctrl C, Ctrl V. Novamente ele colou um por cima do outro aqui e eu vou querer levantar no eixo do Z esse conjunto de objetos aqui. Quando eu levanto eles continuam selecionados. Eu posso novamente escolher um snap aqui e trazer para cá. Então estou construindo uma paredezinha de um castelo. Eu posso selecionar esses objetos aqui de cima. Copiar novamente e, por exemplo, rotacionar eles aqui 90 graus. O meu gumball, eu seguro no Shift e giro, ele faz um snap de ângulo e agora eu tenho uma outra fileira de objetos aqui. Esses objetos eu vou selecionar eles, graças a dessa vez, ao invés de selecionar um por um com Shift, eu vou fazer um clique fora dos objetos e arrastar, e ele vai criar esse seleção aqui que me faz selecionar todos os objetos ao mesmo tempo. Se eu puxar ele da esquerda para a direita, eu vou apenas selecionar os objetos que eu contornar aqui. Nesse caso, eu vou selecionar apenas os 3 dessa fileira, porque esse daqui eu não contornei ele completamente. Olha lá, esse aqui também é o primeiro, vai ficar de fora. Se do contrário eu selecionar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, desculpe, eu vou selecionar todos os objetos que eu encostar com minha seleção. Então, apesar de eu estar fora desse último objeto aqui, ele vai selecionar ele também. Então, com todos esses objetos selecionados,
eu vou novamente selecionar esse ponto e levar ele para esse ponto aqui. Eu seleciono, clico, seguro com o mouse e eu vou levar ele para cá. E aí vou continuar a construção aqui no estilo Minecraft. Copiar e colar. Eu vou diretamente segurar ele e arrastar para cá. Eu posso, por exemplo, pegar todos esses 3 aqui, esses 6 cubos aqui, copiar e colar, arrastar para cá. Opa, faltou um ali. Digamos que ele vai ser a porta aqui da gente. E vou girar. Então o que eu quero que vocês experimentem aqui com esse exercício é controlar a câmera, girar para olhar exatamente para onde vocês querem trabalhar. Então vou estar sempre girando e fazendo zoom in e o zoom out com o botão do meio do mouse. Então novamente, por exemplo, eu vou querer selecionar todos esses aqui. Se eu não conseguir selecionar assim, eu vou para cima, olho eles aqui por cima e faço, por exemplo, uma seleção aqui. Então novamente eu selecionei todos graças a essa seleção de arrastar, copiar, colar, e eu vou trazer eles para cá. Ficou esse espaço no meio, então eu vou posicionar perfeitamente graças ao meu snap aqui e vou deixar eles todos alinhados. Pronto, tenho a parte de baixo do castelo. O que eu quero fazer? Eu vou subir umas torres aqui. Certo? Vou subir umas torres com esse castelo. Então copio e colo. Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. E agora sim eu copiei e eu posso novamente arrastar com o meu snap para cá.